Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos iniciar as aulas sobre Deus, religião e religiosidade. E nessa primeira aula vamos falar sobre o princípio de tudo, e é Deus. Para iniciarmos, vamos trazer as palavras de um cientista britânico considerado ateu, proferidas na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012. Vamos trazer as palavras de Stephen Hawking. Ele nos diz assim: vivemos em um universo governado por leis racionais e podemos descobrir e entender. Olhemos para cima em direção das estrelas e não para baixo, para os nossos pés. Tratem de dar sentido ao que vem, sejam curiosos. Vamos trazendo aí essas palavras de Stephen Hawking, considerado um ateu, quem diz: vivemos em um universo governado por leis racionais, com certeza tem uma noção de Deus muito maior do que eles que se dizem religiosos. Pois, como nos ensina Allan Kardec, são pelos efeitos e se reconhece as causas. E, igualmente, poderemos afirmar que todo efeito inteligente tem como consequência uma causa inteligente. Se observarmos as leis que regulam o universo, nós vamos observar que todas as leis demonstram uma inteligência superior, pois as leis são sábias e o homem, nós seres humanos, estamos estagiando aí nesse planeta, aprendendo, crescendo. Nós deveremos ser curiosos, como nos diz Stephen Hawking. Deveremos procurar compreender as leis, principalmente as leis que regulam a vida moral do ser humano. E a maioria dos espíritos reencarnados aqui nesse mundo, olhando, como ele diz, para o chão, ainda muito preso aos interesses da terra, aos interesses no sentido assim mundano, como diz as doutrinas religiosas, dos valores ainda ligados às paixões animalizadas. E nós deveremos colocar a cabeça um pouco para fora do planeta e começar a observar o sentido, a direção da vida, pois existem muitas leis que regulam a nossa vida espiritual. Vamos prosseguir trazendo agora uma questão do Livro dos Espíritos, a questão número 4. Kardec pergunta aos guias da humanidade: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E esses benfeitores nos ensinam e nos falam assim: no axioma e aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. É o orgulho, como nos ensina os benfeitores, e impede o homem de entender, de compreender essa força maior que nos sustenta e nos dá a vida e nos direciona. E nós vamos dando o nome de Deus, as religiões vão dando vários nomes, mas o importante é nós compreendermos a essência, a ideia, o espírito dessa força maior e nos dá a vida, nos sustenta. Então, se nós observarmos, a criação como um todo, aquilo que não é obra do homem, como nos diz os benfeitores espirituais, racionalmente nós vamos compreender e há uma inteligência por trás de toda essa criação. E essa inteligência nós chamamos de Deus. E essa inteligência é uma inteligência superior à humana, pois se observarmos a criação, nós vamos perceber
a grandiosidade e é a criação, né? Só uma inteligência maior poderia pensar, criar, plasmar, colocar vida em tudo isso. Então nós vamos trazendo agora o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, no livro Triunfo Pessoal, de forma até poética. Ela nos diz assim: há um sol transcendente e é o arquétipo primacial, a divindade, e se irradia como fonte de vida, de calor, de energia, eixo central do universo e gerador do cosmos, e atrai na sua direção todas as expressões e o manifestam na criação. Essa ideia que nós fazemos de Deus, e às vezes nós, como ensina na Gênesis bíblica, e nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E aí a gente confunde o Criador com a própria criatura. Mas essa imagem, essa semelhança do Criador, são nas nossas potencialidades, nos nossos atributos divinos. E nós deveríamos começar a perceber isso. O pensamento é a forma de expressão do Espírito e nós temos o poder de criar, de imaginar, de plasmar, né, no mundo das energias, formas, pensamentos, e tem cores, e tem peso, e tem cheiro. Então o ser humano é esse criador e nós deveremos prestar atenção nos nossos pensamentos, como disse o Cristo, e ao pensar nós já criamos, e aí nós formamos muitas ideias e muitas formas no sentido de construção, e aí nós vamos ajudando ou vamos atrapalhando, vamos dizer assim, no processo da criação, porque todo pensamento cria algo, e às vezes a nossa criação mental não está de acordo com a vontade de Deus. Vamos trazer mais um pensamento aí do codificador de Allan Kardec, na Gênese, no livro da Gênese. Ele nos diz assim: a existência de Deus é uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Então o homem inteligente, o homem que já vai procurando compreender a vida, começa a observar o universo, como nos disse Stephen Hawking, começa a olhar para cima e começa a procurar entender o Criador. E ao fazer isso, a vida vai ganhando uma amplitude, porque nós vamos evidenciando ali através dos fatos, não só pela revelação, como nos diz Allan Kardec, mas pelos fatos. Não tem como o homem inteligente olhar para o universo e não vislumbrar um Criador por trás de toda essa criação. Porque, como nos diz o ditado, nada vem do nada. Há sempre alguém criando, né? Se nós olharmos um objeto dentro da nossa residência, uma mesa, uma cadeira, alguém pensou, alguém projetou aquilo, alguém foi lá e materializou, né? Construiu aquele objeto. Assim é a mesma coisa na criação, na natureza, né? Nós contemplando uma árvore, uma flor, e não tem como dizermos que isso surgiu do acaso, do nada. Então, por trás da criação existe sempre um Criador. Vamos prosseguir agora trazendo mais uma questão do Livro dos Espíritos. A questão número 11. Então, o codificador Allan Kardec pergunta aos guias da humanidade: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E esses benfeitores responderam: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus,
ele o verá e compreenderá. Então nós ainda, dentro do nosso processo de crescimento, nós ainda não conseguimos compreender, nós não conseguimos ver Deus. E quando falamos ver Deus, nós já associamos com as faculdades que nós temos desenvolvido, como a visão, né? Então, fala de ver, nós já associamos a questão de imagem, mas os próprios guias da humanidade nos ensinam e nós precisamos nos desmaterializar. Uma palavra um pouco diferente, né? Mas, em outras palavras, é espiritualizar. Nós precisamos desenvolver os nossos atributos divinos para começar a compreender e ver Deus. Vou trazer uma passagem, está numa epístola de João, o evangelista, e também no Evangelho segundo João, e fica bem claro isso, João traz da sua forma espiritual, né? Ele diz assim, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito está no seio do Pai, é quem o revelou. E na sua epístola ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, aí João já traz o que os Espíritos nos ensinam. E para que possamos ver Deus, compreender Deus, é preciso estarmos integrados com Ele. É preciso nós nos espiritualizarmos, buscar a perfeição. E somente, como nos ensina também os benfeitores, somente um Espírito refletiu na sua fidelidade à imagem de Deus e ao próprio Jesus, e até foi confundido com o próprio Deus. Mas Jesus, como Espírito puro, ele está integrado com Deus. E aí essa força maior, né, se manifesta através, como ele disse várias vezes, através do Filho, pois o Pai se manifesta através do Filho. Deus usa as próprias criaturas para se fazer presente na humanidade. Jesus traduziu muito bem a imagem de Deus para nós. Tem uma passagem, está também no Evangelho segundo João, e um dos apóstolos, chamado Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus diz para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Em ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu e eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Então, ali nesse diálogo com Filipe, o diálogo prossegue, Jesus deixa claro e Deus se manifesta através da própria criação, e nós somos criação de Deus. Somos criados à imagem e à semelhança do Pai. E quanto mais nós vamos nos aproximando da perfeição espiritual, mais Deus se manifesta através de nós. Então, nós devemos caminhar em direção ao Pai. Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, vai trazer uma observação para nós. Vamos acompanhar. Ela nos diz assim: o amor a Deus deverá ser uma manifestação natural e emerge do self e vitaliza o ser total. Então, esse amor que deveremos manifestar no nosso íntimo, ou seja, no self, no espírito, deve ser algo natural, como ela diz. Deve vitalizar toda a totalidade do nosso ser espiritual, do ser espiritual que somos, melhor dizendo. Então é um amor natural.
E nós só amamos a Deus quando nós começamos a amar a sua criação. Primeiramente, o mandamento ali, Jesus nos deixou de nos amarmos uns aos outros. Quando nós começamos a amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, aí sim nós começamos a compreender e a enxergar, a ver Deus. Vamos prosseguir trazendo agora uma observação do Dr. Carl Gustav Jung. Jung nos diz assim: o objetivo da vida humana é servir a Deus através do desenvolvimento da consciência. Esse médico, né, estudioso da psique humana, compreendeu, e o objetivo da nossa vida é servir a Deus. E como nós podemos servir a Deus? Quando nós vamos desenvolvendo a nossa consciência. E a consciência dos valores morais. Quanto mais nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moral, mais compreensão da humanidade, do objetivo da vida nós teremos, pois as leis estão escritas na nossa própria consciência, como nos diz os benfeitores. O espírito vai amadurecendo, vai tendo mais responsabilidade perante a criação. E para encerrarmos, nós vamos trazer agora um pensamento de Einstein, e de uma forma, de uma linguagem diferente. O Einstein traz aí essa adoração de Deus. Então ele diz assim: minha religião consiste em humilde admiração do Espírito superior e ilimitado, e se revela nos menores detalhes. Essa convicção profundamente emocional, na presença de um poder racionalmente superior, e se revela no incompreensível universo, é a ideia e faço de Deus. Quando nós observamos esses pensamentos desses espíritos tão nobres, e não ficavam ali vestindo uma roupa de religioso, não, ele traduzia a religião pela sua manifestação, pelas suas obras. Então Einstein, um homem muito religioso, não a religião, e nós vamos estar comentando na próxima aula, essa religião formal, mas a religião íntima, a ligação da criatura com o Criador. Então ele compreendeu e o universo tem um domínio, e em domínio do universo é a lei do amor, a lei do equilíbrio, a lei racional e a lei da igualdade, a lei da solidariedade. E nós traduzimos como o amor. E Deus, e como nos diz João Evangelista, Deus é amor. Se observarmos o universo, tudo está dentro de um controle. Por mais que nós não compreendamos esse controle, mas tudo tem um controle no universo. E quem está, como nós dizemos na linguagem popular, quem está no comando é Deus. E nós devemos ter fé, esperança, porque tudo tem um sentido na vida. E Deus é sempre o melhor para as suas criaturas. O Pai sempre é o melhor para os seus filhos. Assim nós agradecemos, estamos finalizando mais uma aula e agradecemos a Ele, é o nosso Pai, nosso Criador, e possa nos abençoar e nos dar muita luz de entendimento. Assim seja.